Aqui é o nosso amigo Pedro Zanotti Filho, presidente do STAP Guarulhos. Obrigado, Pedrão. Obrigado você, Roberto, pelo espaço de estar mais uma vez aqui, podendo bater um papo, falando do que está acontecendo no serviço público, que é muito importante, né? Obrigado. Olha aí, nós estamos aí com o presidente do STAP, com o Covid. Eu acho que tem tudo a ver essa conversa aqui. Primeiro porque a prefeitura tem muitas pessoas na idade considerada crítica, não, Pedro? Tem, Roberto, tem bastante e assim, desde o início, né, da pandemia, nós conseguimos, numa negociação também com a administração municipal, o afastamento desses trabalhadores, né? Estão em home office, todos aqueles que têm comorbidade e também aqueles que têm a idade acima de 60 anos. Exceto os serviços essenciais, que esses realmente têm uma dificuldade até de repor, que é a questão do pessoal da segurança pública, da saúde e da assistência social. Nos demais, continua e aliás, agora renovou mais uma vez, né? A situação da pandemia está até dia 31 de dezembro, esse trabalho em home office na prefeitura. E olha só, viu, Bruna? Pedro Zanotti, quero agradecer, que há muito tempo ele ficou aqui nos apoiando, mas ele continua ligadinho no nosso programa sempre e batalhando muito por toda a categoria. E aí, nesse momento, além de todo esse trabalho feito com relação a proteger o funcionalismo público, nós temos um imbróglio que é o regime previdenciário, regime único, né? Primeiro vamos explicar para quem não está familiarizado o que é o regime único, Pedro. Regime jurídico único é o seguinte, Samuel, a Constituição Federal no artigo 39, da Constituição de 88, ela já versava sobre os servidores públicos ter um regime só de contratação, né? E esse regime, hoje sabemos que a maioria do serviço público ele tem dois regimes, tanto o CLT, que é conhecido, que é o regime de todos os trabalhadores, e os municípios, os estados têm o estatuto, cada um tem o seu estatuto, que tem as suas regras e tal. O pessoal tem uma ideia, por exemplo, o estatuto aqui de Guarulhos, ele prevê licença-prêmio, a cada 5 anos você tem 3 meses de descanso. O estatuto da Prefeitura de São Paulo já não tem, então cada um tem o seu. E da Constituição de 88 para cá, né, e veio rolando, teve uma ADIM, o prefeito anterior ao prefeito Guti, prefeito Almeida, fez uma proposta de estatuto, né, de deixar o regime jurídico único, mas a categoria não aceitou, havia mudanças que era muito ruim para a categoria, e até culminou na maior greve de servidores da história da cidade, com mais de 15 mil pessoas na praça pública e tal. E agora... Caiu, desculpa, Samuel. Não, vem para cá, ele vai pegar o... E agora... Pode colocar aqui tranquilo, em cima. Posso pôr em cima? Tá bom. Isso, Estava aqui. Aí não tem perigo. E agora, o que acontece? Agora, né, a administração nova do prefeito Guti, ela apresentou uma proposta de transposição, né? E essa proposta foi realmente o que a categoria tinha um anseio. Primeiro, a proposta, ele apresentou o estatuto, a lei 1429, que é a lei que já era o estatuto da prefeitura. Na proposta do Almeida, ele criava um novo estatuto. Então, a categoria falou que queria o estatuto que já existia, né? Então, na proposta do Guti, era o mesmo estatuto. A segunda proposta do Guti era a contagem de tempo. Só para o pessoal ter uma ideia, a contagem de tempo, algumas pessoas falam assim, tá. Na proposta do Almeida, ele não fazia contagem de tempo, ele falava que era dali para frente, certo? A do Guti fez a proposta, tem a contagem de tempo. Por que é uma contagem de tempo? Não é porque a proposta do Guti foi porque ele quis. Porque nós, na época, falamos para o Almeida, existe uma súmula, a súmula 678, do próprio Superior Tribunal Federal, que já fala da contagem de tempo, que foi quando houve a migração do governo federal, na lei colocaram que não ia contar o tempo. E o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional não contar o tempo. Então o Guti respeitou a súmula e colocou também isso daí. O que acontece, Samuel, eu vou te entregar aqui, ó, que as pessoas falam, você é um jornalista sério da cidade, tem muita falação sobre isso, eu vou te entregar
primeiro, a denúncia que foi feita no Ministério Público, o processo do Ministério Público em cima da denúncia e o que o TJ decidiu. Se você quiser dar uma lida, tá para o seu, eu trouxe aqui, tá bom? Então eu vou tentar explicar o que aconteceu. Depois que foi feita essa lei, né, depois que foi feita a lei da transposição, houve uma denúncia no Ministério Público daqui de Guarulhos, formulada por uma pessoa que usou um pseudônimo de José de Alencar, né? Deve ser o escritor. E o que ele fez? A denúncia dele, ele se baseou, assim, friamente, eu estou te entregando, depois se alguém quiser ler, ele questiona a contagem de tempo. Por que estava contando o tempo dos seletistas, né? Por que estava contando o tempo do seletista para dar quinquênio, para dar licença-prêmio? Por que estava contando o tempo passado? Aí ele fala, se isso fosse para contar o tempo passado, os estatutários antigos teriam que ter FGTS. Então ele faz toda essa denúncia no Ministério Público, baseado nisso, falando nessas coisas e tal. O que o Ministério Público, eu até escrevi aqui, o que o Ministério Público enxergou nessa denúncia? Entendeu? O Ministério Público enxergou e questionou a transposição de função, de regime. Foi isso que o Ministério Público enxergou, só isso. Se você pegar, tá aí, eu estou te dando a petição inteira do Ministério Público, fez para o TJ e o que o TJ fala. Então não questiona a contagem de tempo, o Ministério Público. A pessoa que denunciou que tenta questionar isso. Mas isso só foi, como é que fala? Foi aplicar o que já tinha na súmula, a 678. Né? E o Ministério Público põe para o TJ o quê? E o TJ acabou aceitando a teoria de que esses servidores que migraram do regime CLT para o regime estatutário, eles não poderiam migrar, porque eles não fizeram concurso para isso, eles fizeram concurso para ser seletista, não estatutário. Aí o que acontece, Samuel? Onde entra o nosso entendimento, o meu entendimento assim, do que eu vejo. No Brasil, já houve transposição, inclusive do governo federal em 1991. O governo federal pegou os servidores seletistas e passou para estatutário. Se eu não me engano, o IBGE, Prefeitura de Suzano, Prefeitura do Guarujá e várias prefeituras que tem por aí. Beleza? Então, é isso. Então, isso existe. Agora, o que acontece? Como o TJ julgou, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele julgou inconstitucional, e a Prefeitura tem até o dia 12 de dezembro para cumprir a decisão do TJ. Seria voltar todo mundo a ser CLT. Beleza? A Prefeitura entrou primeiro com embargo de declaração no próprio Tribunal de Justiça, sabendo que perderia os embargos, porque os desembargadores já julgou, você vai lá, embargo de declaração, ele vai julgar de novo. Uma coisa, né? O pessoal entender por quê, mas fez também para seguir o rito. Né? E a Prefeitura entrou também no STF, pedindo o quê? Né? Fazendo o recurso contra a decisão e pedindo o efeito suspensivo da decisão, em liminar, para que não seja cumprido agora no dia 12 de dezembro. E o que está pegando aí, rolou e tal, para o pessoal entender também, pessoal, o STF, normalmente o ministro, no caso que é o Fux, que é o presidente do STF, todo julgamento que ele vai fazer, e olha que eu não sou advogado, mas eu estou tentando falar de um jeito que todo mundo entenda, ele pede o parecer do Procurador-Geral da República, que é mais ou menos quando você entra com ação na Justiça, o juiz tem o parecer do Ministério Público, que vai junto e tal, que pede que é o guardião e tal. E o PGR, ele deu o parecer. Tem duas situações ali. Primeiro, a primeira situação que é boa para nós servidores. O PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela entende, o PGR fala lá, que realmente a Corte, o STF, é competente para julgar o recurso da Prefeitura, o questionamento da Prefeitura. Coloca lá, então tem a competência, que era uma coisa que nós já estávamos com medo, pensando no quê? Pensando que poderia dizer que não era lá, que o TJ era soberano e acabou, não cabe recurso mais. Por quê? Porque é uma lei municipal, o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, tem poder para isso. Então, o Procurador-Geral da República deu competência para o STF julgar. Só que o Procurador da República, ele opina que não deu efeito suspensivo, que ele entende que não há problema nenhum de se cumprir a determinação e julgar o recurso depois. Olha só que situação. Então, como você disse, o embrolho. O que pode acontecer agora?
O Fux ainda não deu a decisão final. Se ele acata o recurso com efeito suspensivo. Ele só pediu o parecer e não deu ainda. Né? Pode acontecer de que o Fux siga o Procurador-Geral da República, não deu efeito suspensivo. Dia 12, todo mundo volta a ser CLT e depois o STF vai julgar o recurso se a lei é inconstitucional ou não. Mas, olha... Só que se a lei, Roberto, se a lei for constitucional, como o próprio STF reconhece que a transposição é constitucional, daqui 2, 3 anos volta todo mundo a ser estatutário de novo. Olha só. Então, olha só o que aconteceu. Aí, Roberto, assim, algumas pessoas, não sei se bem ou mal intencionadas, não, porque o sindicato deixou passar uma lei meia boca. Como passou meia lei meia boca? Primeiro, contou o tempo, que era que toda categoria queria, súmula 678. E é isso que eu quero entender o seguinte, essa transposição que foi feita, eu me lembro que teve muita briga, mas eu conversei com muito funcionário que inclusive não tinha sido transposto, isso. E ele disse o seguinte, ó, eu não posso ser transposto porque eu já estou me aposentando, por não sei o que e tal, e eu queria saber o seguinte, o que o funcionário público realmente perde nessa transposição? Perde o quê? Hoje, os que foram transpostos, que nem você fala, alguns que não foram transpostos porque estava para aposentar. O que acontece? Se você leva, estou falando do prefeito agora, eu falo, pô, mas você é presidente do sindicato, está falando isso, eu estou falando da lei. A lei fala, lá a Constituição fala, que eu só posso me aposentar em um regime de previdência própria se eu tiver 5 anos no cargo. Eu tenho que ter 5 anos no cargo. Aí o Roberto falta 2 anos para se aposentar. Como que eu vou levar o Roberto para um lugar que ele tem que ficar 5 anos lá, sendo que falta 2 para ele sair? Aí é inconstitucional. Repete isso que é extremamente importante para o funcionalismo público. Se ele tivesse 2 anos para se aposentar, ele precisava ficar mais 3. Ele teria que ficar mais 3, porque não é que ele teria... teria que ficar. A lei fala que para se aposentar num regime de previdência própria, a pessoa tem que ter 5 anos de contribuição naquele cargo. E aí ele pegou o Roberto, e o Roberto estava lá no quinis dele, que faltava 2 anos para ele se aposentar. Então eu não posso migrar o Roberto para um lugar onde ele não vai se aposentar, porque ele tem que estar 5 anos. Quando desse 2 anos que deu o direito do Roberto ia falar, eu quero me aposentar. Aí o IPREF vai falar, não pode, você tem que ter 5 anos. Constituição, está na lei. Eu não posso te aposentar. Aí o Roberto ia entrar na justiça e falar, por que você me trouxe para cá? Por quê? Só faltava 2 anos. Aí algumas pessoas falam, mas depois em novembro mudou a regra. Mas para você ter uma ideia, ninguém tem bola de cristal, não dá para saber lá na frente. A lei foi feita antes de mudar a regra. Quando foi feita, ela tem que seguir aquela regra que está ali naquele momento. Isso ficou bem claro. Né? Então, assim, as pessoas ficaram falando, então, mas eu podia ter a opção de pagar um pedágio. Aí era o que o sindicato tentava dizer. Teve também julgamento de uma transposição lá na cidade de Tietê, Roberto. Cidade de Tietê, quem quiser pesquisar a transposição, STF, Tietê, põe no Google que aparece. O prefeito de Tietê, o sindicato fez o pedido assim, prefeito, coloca na lei, vai quem quer. Eu vou, se eu quiser. Inclusive, mandar um abraço para o Mário deve estar assistindo, o Mário que é da Atos, o Mário falou isso daqui no programa. E depois eu conversei com o Mário. Falei, Mário, você sabe que já tem julgado no STF, não sei se ele sabia, mas você, o regime, isso daí não é eu, gente, que estou falando, que nem que eu falo, a pessoa pensa, o Pedro falou uma frase, já tem julgado no país, o STF já decidiu que o regime de contratação pertence ao empregador. É o empregador que pode, já foi dado para ele isso, o empregador que decide, no caso, o prefeito ou o governador, ele que decide qual é o regime. Então lá em Tietê, o sindicato conversou, o prefeito também não se atentaram, os procuradores não se atentaram, colocaram na lei, vai quem quer. Aí teve uma ação movida pelo Ministério Público, chegou no STF, o STF falou, não, vai quem quer não pode ser assim. É o empregador que tem que decidir qual que é o regime. Isso é lei. A lei não muda, infelizmente, é o país. No seu entendimento como líder sindical, é melhor ele ser transposto do jeito que está ou você faria algumas modificações que você entende que o funcionário foi prejudicado?
Dos que foram transpostos? Isso. Dos que foram transpostos, assim, dos que foram transpostos. Eu não estou entrando no critério daqueles que eram aposentados, que também queriam quinquênio, que também desejavam porque deu para o outro, porque o outro colega meu recebeu, o pessoal vai xingar, não vai usar, porque ele fala assim. A questão não foi essa, né? Porque o outro e tal. E nem outro, porque o outro tem. A prefeitura sempre teve funcionário estatutário e funcionário seletista. Aí a mulher falou, mas ele não era a mesma função que a minha. Era sim. A prefeitura continua tendo. Tinha economista estatutário e economista seletista. Que eu sou professor, também não sabia. Mas como sindicato eu sei. Ela tem engenheiro, ela tem arquiteto estatutário e arquiteto seletista. Que cada um tem o seu benefício, né? Então o que aconteceu? Acabou agora com a lei da transposição, tendo professores estatutários, professores seletistas. Só que na lei da transposição, os que ficaram seletistas, não foi igual era antigamente. Ficaram porque ou são aposentados, né, que já estão aposentados, vai cortar com 75 anos, ou a hora que ele quiser sair, ou eles estavam em face aposentadoria no momento da transposição. Entendeu? Então, o que essas pessoas falam, às vezes, né, que nem o colega que eu falei da Atos, ele defendia o quê? Que o regime de previdência era uma coisa e o regime de contratação era outra. Que o cara poderia, né, Mário? O cara poderia ser regido pelo estatuto e recolher pelo INSS. Que os comissionados já são assim. Os comissionados, quem tem cargo de comissão é assim. Ele é regido pelo estatuto e como é que fala? E paga a previdência. E paga a previdência normal do INSS, que é o regime geral. Só que o que acontece? Já tem linhas também, já tem julgados que com funcionário de carreira não pode acontecer isso. Ele não pode ser desse jeito. Entendeu? E aí tem a questão também que ninguém fez a conta, que eu também, né, não fiz e não sei como é. Qual que seria o impacto financeiro disso? Tem tudo uma questão. A folha já é 48%. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que colocar assim, mas eu sou aposentado e aquele miserável do sindicato ainda falou que eu não tinha direito. Não, a questão não é essa. Eu estou falando sobre a lei do que aconteceu, da questão do ter direito ou não, quando faz a transposição. Só para você ter uma ideia, em 2005, prefeito Eloy Petá, 2005, certo? Isso. Foi feito o regime jurídico único também no SAAI. Só que o do SAAI foi o seguinte, o SAAI tinha seletistas e o SAAI tinha estatutários. O Eloy mandou o projeto e falou assim, passa agora a ser estatutário, o SAAI, o regime de contratação do SAAI, passa a ser estatutário. E os seletistas que tem? Os seletistas que tem, o último que morrer apaga a luz. Eu não vou levar ninguém para lá. Eu já tenho um bolo de estatutário, já tenho um bolo de seletista. Quem eu contratar a partir de agora é estatutário. Putz, podia ter feito isso. Ou até o Almeida ter feito isso. Aí eu pergunto, aí nós íamos ter aí 7 mil professores hoje, todos seletistas. Aí contrataria 1.000 daqui um mês, esses 1.000 entrariam estatutário. Ia ter 2 tipos. Até o último seletista apagar a luz. Ia demorar muito tempo. Mas aí ia estar cumprindo a Constituição no artigo 39, que é regime jurídico único de contratação. Que as pessoas não entendem, às vezes, se perdem nesse discurso. É que, às vezes, se eu viesse aqui, Roberto, assim, hoje eu estou para falar mesmo. Se eu viesse aqui falar, todo mundo que era aposentado tinha que migrar. Todo mundo que falta um ano tinha que receber quinquênio. Todo mundo tinha que ter... Se eu falasse tudo isso aqui, todo mundo ia bater palma para mim, curtir, legal, falou um monte de coisa, mas você é mentiroso. É para ser mentiroso ou é para ser verdadeiro? Ou é para falar o que está na lei? Né? Porque não dá para vender ilusão. Foi que nem a questão da 173, quando o Bolsonaro fez agora a 173, eu mandei um áudio no grupo, aí teve um advogado da associação que foi lá e falou que eu estava fazendo um serviço, que era mentira o que eu estava falando. Ficou no grupo lá, o pessoal do grupo sabe. Eu falei, não é mentira o que eu estou falando, está na lei. Está aprovado, está na lei. A lei está aí. Agora, para falar o que é bonito, eu bem sei falar. Mas só que eu vou ser mentiroso. Então, quer que eu seja mentiroso? Aí agora o que mais está afligindo os trabalhadores, Roberto, os servidores e eu também, toda a diretoria do sindicato, é o que o Fux vai decidir. O Fux vai dar o efeito suspensivo ou não? Se o Fux não der o efeito suspensivo, dia 12 todo mundo volta a ser seletista. E isso prejudica em que o funcionalismo? Prejudica em tudo. Prejudica na vida de tudo. E não só no funcionalismo, como na vida da cidade. Eu não faço ideia de como o prefeito vai absorver esse impacto. Porque o impacto é grande. Vai ter um impacto financeiro? Pô, muito. Vamos lá. De cara, hoje, com a reforma da Previdência, a emenda 103,
nós saímos do 11 para o 14. Está lá na emenda 103. O Guti mandou um projeto de lei para se adequar porque a lei manda, né? Hoje, para regime de previdência, o nosso cálculo atuarial dá 31 alguma coisa, né? Então o trabalhador está com 14, a prefeitura com 17. Voltando à CLT, a prefeitura 22. Então aí já tem 5% em cima da folha. A folha está em torno de 100 e poucos milhões de reais. Já logo de cara tem isso. Segundo, hoje recebe quinquênio. Vou dar um exemplo, eu que tenho 15 anos de prefeitura. Né? Tenho 15 anos, já vou para 20, mas no momento eu estou recebendo 3 quinquênios. Nesses 3 quinquênios que eu recebo, dá 20%. Legal. Mas tem um monte de gente que não tem ainda quinquênio. Então era zero. Um pelo outro, dá um valor. Voltando todo mundo para a CLT, é 8% de FGTS para todo mundo. E não compensa um pelo outro. Por isso que fez o regime jurídico único. Por isso que o Almeida queria fazer, o Guti fez. Economiza. A prefeitura economiza. Ao longo, eles vão se encontrar lá na frente para empatar. Né? E depois, lógico, a cidade vai crescer, o orçamento vai crescer e tal. Mas no primeiro momento ele economizou. Ele economizou aí. Quando você pega um pelo outro, ele pagava 8 para o Roberto, 8 para mim, 8 para a Jéssica. Beleza? Levou eu e o Roberto. Aí o Roberto tinha 2 quinquênios. O 8 que ele pagava para o Roberto, ele passou a pagar 10. Você falou, pô, Pedro, perdeu 2%. Mas o Pedro, ele pagou um só. 5, ganhou 3. Está com saldo de 1. E a Jéssica, ele não pagava nenhum. Opa, ficou com saldo de 9. Entendi. Você entendeu? 8 para todo mundo, ou você sair dando quinquênio de acordo com o tempo. Então tem um valor que ele ganhou aí. Que a prefeitura ganhou, né, no caso. E assim, e voltando a dizer, era o que a categoria pediu. Agora não pode que nem estão falando, porque vocês apoiaram o regime. Apoiei e apoio o regime. O regime respeitou a súmula 678, contou todo o tempo de todos os servidores que migraram. O regime foi o estatuto que já existia sem nenhuma mudança, que era o que o servidor pediu na Praça Getúlio Vargas, com o cartaz. Eu não apoiei? O regime não levou quem estava prestes a aposentar. Lei federal. Se levasse um que está prestes a aposentar, esse um podia ir lá na justiça e falar, me levou para um lugar, uma lei me levou para um lugar onde eu só vou poder aposentar daqui 5, mas faltava um só. E eles me levaram para lá e eu não vou aposentar agora. Essa lei é inconstitucional. Para ela de vez. Aí seria inconstitucional. Aí não teria mais nem o que discutir. Mas por que não deu para os aposentados? Aí é questão política também. Aí não sou o prefeito. Ele ia fazer aquilo que até o Mário já discutiu aqui, separar o regime de previdência com o estatuto. Aí é que está. Luiz Carlos Peninha está mandando um abraço para nós. Um abraço, Peninha. Grande Santos. É grande santista dos maiores. Santos, todo mundo gosta do Santos. Eu sou São Paulino e gosto do Santos. Tá vendo? Eu sou santista. O Washington do Guarde, grande Pedro Zanotti, filho, grato por ajudar sempre o programa Guarde, sempre que precisamos. Washington é um parceirão. Washington, sem palavras, os meninos nota 1000, não é nem 10, nota 1000. Olha só, Wagner Gomes, boa noite, caro Roberto, amigo, e Pedro Zanotti. E olha só quem está nos acompanhando, Mário Lemos, boa noite, Pedro Zanotti, boa noite, Roberto. Boa noite, Mário. Citei seu nome aqui 2, 3 vezes, jamais. Já estava ouvindo, Mário? O Mário é um cara, o Mário agrega, apesar de nós sermos oposição, fomos na eleição e tal, ele é uma pessoa mais centrada, discuto com ele, eu falo, ele fala. E assim, eu concordo com algumas coisas que ele fala, ele concorda com algumas que eu falo, às vezes ele não é isso, eu falo, Mário, a conta não fecha, e assim, eu acredito até que ele também, e nós estamos do mesmo lado no sentido de que a melhoria para o serviço público, ele dá atos, e nós já tivemos junto em várias situações que foi benéfica para os trabalhadores. O Rafael Chaves, olha só, não tem nada a ver. Rafael Chaves, boa noite, Roberto. Pedro, o seu tricolor está assumindo a liderança de São Paulo 2-0 contra o Goiás. Aí sim, aí é emoção. Valeu, Rafa, obrigado. 2 já? Tá ótimo. O pessoal já tá 2 São Paulinos hoje, o Dalmo e agora o Pedro Zanotti aqui. Maravilha. Bom, sinceramente, boa noite, Roberto. Pedro, seu tricolor está, muito bem aqui, agradecer ao pessoal. Mário, o pessoal contestando aqui, eu acho bastante interessante. A coisa é tão complexa porque são vários grupos de trabalhadores exigindo várias coisas. Alguém tem que perder.
Mas, e não é nem... Aquele negócio, Roberto, não é nem perder. Eu não vejo como perder. Que nem... Teve algum funcionário que perdeu alguma coisa efetivamente? Você reconhece? Perdeu? Não teve. Nem na transposição, porque tinha VOP. Se o cara fosse, na hora que ele passou de 9, de 8 que contribuía, ele passou a contribuir com 11, no projeto de lei previa que ele não poderia perder um centavo. Ninguém perdeu. Ninguém perdeu. A Luciana Nascimento pergunta, por que o STAP não defende mais os ACS? Então, em 2009, Luciano, teve uma assembleia de fundação do sindicato. Se eu não me engano, foi em 2008, saiu uma lei, uma normativa do Ministério do Trabalho, na época, que ele considerou as categorias diferenciadas. Né? Até então, Pedro, eu sou professor de educação básica na Prefeitura de Guarulhos e sou professor de História no Estado de São Paulo. Eu vejo o servidor público, ao meu ver, é uma categoria única, certo? Mas não é o que foi o que decidiu o Ministério do Trabalho na época, eu não esqueci o número da normativa. Mas ele entendeu algumas categorias como categorias diferenciadas. Aí teve uma briga sindical, vou dizer uma briga sindical, onde a Central Força Sindical montou o Sindicato dos Agentes Comunitários, colocou um monte de cidade, aí a Central Única dos Trabalhadores também montou um outro sindicato de agente comunitário, também colocou um monte de cidade, né, quando saiu essa normativa, e fundou esse sindicato que é em Santo André, né, que é do Rodrigo, conheço ele, né? O Rodrigo tem, então, é o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Santo André, São Bernardo, Diadema, bastante cidade. E incluiu Guarulhos nele, entendeu? Fez todo o trâmite legal e passou pelo Ministério do Trabalho. Então, quem representa os agentes comunitários de saúde é o SINDAC, não é mais o STAP, entendeu? Então, esses 800 trabalhadores, eles são representados pelo SINDAC. Assim como eu tenho na Proguaru também. Por exemplo, na Proguaru, quem representa os motoristas da Proguaru é o Cicoverg, que é do meu amigo, camarada, irmão... Vereador reeleito, Maurício Brinquinho. E a reeleição do Brinquinho representa muito para os trabalhadores de Guarulhos. Os trabalhadores não têm nem ideia de quanto que representa. Nós temos lá um dirigente sindical como o Brinquinho. E também lembrando que... Então, resumindo, então foi isso. Então, em 2009, 2010, 11, 12, e aí veio o registro e o SINDAC hoje é o representante legal desses agentes comunitários de saúde. Nós temos muitos sócios do sindicato. Não impede que seja sócio do sindicato, que a Constituição fala que é livre. Mas vocês não podem. Mas como na condição de trabalhadores, de demanda desses trabalhadores, quem representa legalmente é o SINDAC. Perfeito, então vou ler aqui todo esse material aqui que você nos trouxe, agradecer muito ao Pedro. Falamos sobre todos os assuntos, Pedro? Não, eu tenho um que eu queria falar, Roberto, eu acho que foi um ponto assim, não, lógico, eu falo de um jeito que às vezes as pessoas entendem errado, parece que eu estou desmerecendo, mas nós tivemos uma decisão agora, servidor, às vezes as pessoas não dão muito atenção ou valor para o STAP. Nós tivemos uma decisão que nenhum sindicato da cidade de Guarulhos conseguiu. Nós temos uma decisão não é liminar, né? Foi negado a liminar no primeiro momento e nós ganhamos, o doutor Marcelo ganhou, que é que a Prefeitura de Guarulhos ela tem que fazer o exame do Covid, o teste do Covid, a cada 30 dias, para todos os trabalhadores da saúde e para todos os trabalhadores da Guarda Civil Municipal. Opa. A cada 30 dias tem que ser feito. Então nós estamos aí, eu conto com o apoio de vocês para estar informando se está fazendo ou não, porque tem que ser informado no processo e tem multa por trabalhador que não é feito, entendeu? E a parte boa da decisão é que todos os trabalhadores, agora vem para todos os trabalhadores da Prefeitura que tiver qualquer sintoma do Covid, a Prefeitura tem que disponibilizar imediatamente o exame para esse trabalhador. Isso é decisão judicial. Né? Eu estou falando que muitos sindicatos não conseguiu, porque teve até meu amigo de um outro sindicato que tentou, né, para os coletores e não conseguiu. Né? Justiça também é complicado. E olha só o que a Luciana faz, é importante isso aqui, nosso tempo já está acabando aqui. O Sindax, é isso? Sindax não serve para nada em Guarulhos.
os acessos estão descontentes com eles e estão se desfiliando do Sindax. Eu não gosto de Pode falar, não dá para ele comentar que é antiético. Não é, antiético. Meu amigo Pedro Zanotti, presidente do STAP, aliás, você que é funcionário público, tem que se filiar, hein? É importante porque a categoria unida consegue maiores benefícios para vocês. E não é tão caro assim, não. Pedrão, obrigado por ser. Obrigado pelo espaço, Roberto. Faz tempo que eu não participo de nenhum programa. Esse assunto é complicado, mas eu queria explicar e eu acho que eu consegui explicar. Quando você tiver a decisão, volta aqui. Isso, e deixar também assim, o recado final para todo servidor. Olhar para a câmera, aquela ali. Isso, aquela ali. Ó, o que está sendo questionado na Justiça, o que foi questionado pelo Ministério Público, pela denúncia, a Renata mandou usar uma palavra, eu vou aproveitar, vou usar. A denúncia do canalha que usou o pseudônimo, porque é um canalha, ele é canalha o cara que fez isso daí. Porque ele não tem coragem nem de enfrentar. Então, se você estiver assistindo, você fez, você é canalha, é o que você é. O que acontece? O canalha, ele colocou lá que nós, servidores seletistas, não deveríamos ter a contagem de tempo. Ele tentou fazer isso. Só que ele, sabe aquele papo que você atirou no que viu e acertou o que não viu? O MP não olhou para isso, porque tem a súmula 678 que manda contar o tempo. O MP questionou a transposição de regime. O MP entendeu assim. E o Tribunal de Justiça de São Paulo também entende assim. Que o artigo 39 não é você pegar o servidor seletista e passar para estatutário. É você criar o regime jurídico único e quem foi contratado dali para frente vira estatutário. Os que são seletistas morrem seletista. O Tribunal de Justiça entende assim. O STF já não entende assim, Roberto. O STF, para todo mundo entender, o STF tem vários julgados, inclusive de 1991, que foi do federal, que foram transpostos. Então, quando eu falo em grupo, que eu acredito, porque o próprio STF tem esse pensamento, entendeu? E aí fica um recado também para quem fala assim, mas ele fala de um jeito do RJU, ele é presidente do sindicato, ele está defendendo a administração. A administração, eu estou defendendo os servidores, os que foram transpostos e os que vão ter a sua vida arregaçada e sabe que o regime foi um sonho de todos. Então eu defendo isso e não torço contra não, porque era o governo A, governo B, governo C que fez, eu vou torcer contra. Porque o outro regime que foi feito, se acontecesse, que não aconteceu, o questionamento ia ser o mesmo. A transposição, não é contar tempo, não é porque levou aposentado, não é nada. Eu estou deixando com o Roberto vai ver tanto a denúncia do canalha, tanto o parecer do Ministério Público sobre o assunto, sobre a inicial do Ministério Público sobre o assunto, e tanto o julgamento do TJ. Se você dá uma olhada, qualquer um pode ver isso daí. Então, para o servidor ter essa noção. E a pessoa que fez, ela fez mal intencionada, ela fez com gosto de, como é que se diz? De revanche, né? Porque ela coloca num negócio que, mas o estatutário antigo não tem FGTS, esse tipo de coisa. Um abraço para todos, obrigado pelo espaço, Roberto. É curto, daria para falar bastante.